Quer ficar aqui não comigo? Ela orando e segurando assim nas minhas costas, eu estava tão bem, tão confortável, mas ela precisou ir. Mas o Senhor vai me ajudar. Ele está aqui com a gente, amém? E hoje o assunto é de muita alegria, é um assunto muito interessante, é um motivo da gente se alegrar. Eu trouxe um convite essa noite para a gente. Um convite que eu tenho certeza que você já recebeu. Um convite... Quem gosta de receber convite aqui? Convite, todo mundo, né? Convite é para festa, é para a gente comemorar alguma coisa, né? Um aniversário. Mas esse convite é um convite de casamento, que torna esse convite ainda mais especial, né? É muito bom a gente receber convite de casamento, principalmente quando a gente conhece os noivos, né? Quando a gente viu, quando eles se formaram, quando o casal se formou, aí fica mais especial ainda. A gente conheceu ainda, não eram namorados, e aí eles namoram, eles noivam, e eles nos convidam para participar desse momento. Quando a gente é convidado para um casamento assim, não importa nem que tipo de festa vai ser. Se vai ser uma festa simples, se vai ser só uma celebração na igreja, ou se vai ser um grande banquete. Já estou dando uns spoilers aí para vocês. O que importa mesmo é a gente participar daquele momento, não é verdade? E hoje o convite de casamento para a gente é um convite maravilhoso, que é para a gente se alegrar mais ainda. Porque, além da gente participar de um grupo seleto num convite, né, no casamento, quando somos convidados, nós somos a noiva desse casamento, né? A igreja do Senhor, nós somos a noiva. E esse convite hoje é para o convite das bodas do Cordeiro. Vamos ver, eu trouxe um convite aqui para mostrar para vocês. Os meninos vão colocar ali, a gente vai ler Apocalipse 19:9, que é o tema hoje dessa palavra. Lá em Apocalipse fala das bodas do Cordeiro, não é verdade? Felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. Eu peguei em especial esse pedaço aí do o versículo 9 do capítulo 19 de Apocalipse. Que o Senhor fale conosco essa noite sobre isso. A gente vai falar alguns pontos importantes sobre isso, sobre essas bodas tão especial que nós fomos convidados. A gente foi convidado para esse casamento porque eu tenho certeza que todo mundo aqui foi convidado para esse casamento. Porque nós fomos escolhidos, não é verdade? Um dia o Senhor nos escolheu. Ele nos amou primeiro. A palavra de Deus diz que Ele escolheu a gente. Ele nos amou primeiro. E por isso a gente pode dizer que nós fomos convidados, nós somos a noiva. A igreja do Senhor é a noiva desse grande banquete que vai ser celebrado. As bodas do Cordeiro. A gente não é só convidado, a gente é parte muito fundamental, muito principal nesse casamento. Então, o motivo da gente se alegrar é muito maior. E o interessante é que quem é essa igreja que vai subir? Quem é essa noiva de Cristo? Não é só a igreja IEPC, não é verdade? Não são só as igrejas que estão aqui no Rio de Janeiro, não é só uma determinada denominação. Na verdade, toda a igreja do Senhor, espalhada pela terra. Um grande número de pessoas que o Senhor escolheu e se revelou, essas pessoas que Ele amou primeiro, como diz a palavra de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para morrer por nós. Ele planejou isso, a gente estava afastado de Deus, a gente não tinha como ter contato com Deus, por conta do pecado. Mas Ele planejou, e Ele se fez carne. Deus, o próprio Deus, Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, criou céu, terra e mar, aquele único Deus, Ele veio aqui à terra, Ele se fez homem, habitou entre nós, e Ele planejou, e Ele se entregou na cruz para morrer por nós. E através do sangue dele, que nós podemos dizer que nós somos a noiva santa, como a Gal falou antes, a noiva adornada, com vestes brancas. Ele nos lavou, Ele nos purificou, não é verdade? E esse plano perfeito do Senhor para resgatar o seu povo, aquele povo que Ele planejou, que Ele sonhou, antes da fundação do mundo, a palavra de Deus diz que Ele nos amou antes, que Ele sonhou conosco.
Esse Deus que sonhou comigo e com você, planejou isso tudo para que a gente tivesse acesso, para que um dia a gente pudesse chegar nesse casamento, nessa ceia, nesse banquete, que a gente pudesse ceiar. A palavra de Deus diz que nesse grande dia nós vamos ceiar com Ele, face a face. Nós estaremos na presença do Senhor. Todos os meses a gente toma ceia aqui, né? Domingo passado nós tomamos a ceia, o vinho e o pão, o suco de uva, no caso, e o pão. Mas nesse grande dia nós vamos cear com Ele, face a face com Ele, na presença dEle. E nós estamos indo, né, junto a esse altar. Então, como eu falei, o primeiro ponto desse que a gente viu hoje, nessa noite, foi a escolha. Ele nos escolheu porque Ele nos amou primeiro. E o convite dele para nós é isso. Ele quer ter uma relação de intimidade com a gente. Por isso que ele usa a figura do matrimônio, porque é um compromisso mesmo, é um compromisso de amor que ele quer ter com a gente, que Deus pretende ter com a gente. Por isso que é tão semelhante à união matrimonial. E essa igreja que vai estar lá na presença do noivo, essa igreja que é a noiva do Cordeiro, essa igreja ela é protegida pelo noivo. E ela é muito amada por ele, amada demais por ele. Tanto que foi através desse amor que atrai, né? É o amor dele, como louvor, né? O teu amor me atraiu. O amor do Senhor que nos atraiu. Quando a gente descobre esse amor, quando a gente entende esse amor sacrificial, esse amor que se entregou, quando a gente entende isso, a gente se rende a Ele, a gente se entrega, a gente diz sim para o Senhor. Eu acredito que todo mundo, quando se converteu, hoje eu estava lembrando da minha confissão de fé no dia do meu batismo, né? Quando o pastor virou para mim e falou assim, poxa, mas você lá fora tinha tanta coisa, porque eu me converti, eu tinha já terminado a faculdade, então eu tinha 23 anos, mais ou menos. Tanta coisa que o mundo oferece, tanta coisa, né? E realmente, aos olhos carnais, são coisas atraentes, são coisas prazerosas. Eu vivia isso. Mas um dia esse amor me constrangeu, esse amor me atraiu, o amor dele. E esse é o casamento, né, do grande dia da noiva. Depois de ser escolhida, a gente tem que pensar em algumas coisas que são importantes, né? Nós vamos um dia morar com o Senhor, eternamente na presença dele. Mas até esse dia chegar, até essa promessa se cumprir, da volta de Jesus, algumas coisas vão acontecer. Já falamos da escolha. Depois da escolha, hoje em dia na nossa sociedade não é assim, mas antigamente, em algumas sociedades ainda hoje em dia, existe o dote. Na verdade, as pessoas pagavam um preço pela noiva. Mas a gente não foi... O preço que foi pago pela gente não foi prata nem ouro, não é verdade? Foi um preço muito mais precioso. Em Colossenses 2,13, diz assim, vamos ler, que vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Foi isso que Deus fez, né? E nós estávamos mortos para os nossos delitos, para a nossa natureza humana, por causa do pecado, mas a gente recebeu vida através de Jesus. E não foi por coisas corruptíveis como prata e ouro. Na primeira epístola de Pedro 1, versículos 18 e 19, diz que não foi por coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Ele foi como um cordeiro, imaculado e incontaminado. Ele se entregou. Quando ele estava ali no Getsemane, ele pediu para, se fosse possível, passa-se aquele cálice dele. Mas que ele queria cumprir a vontade. Ele foi até o fim, no plano perfeito do Senhor, no plano perfeito de Deus, do nosso Pai eterno, no plano perfeito de nos trazer salvação, de nos trazer reconciliação com Ele. Ele foi até o fim. Depois da escolha, tem os preparativos, não é verdade? O casamento vai acontecer, então a noiva precisa ver muita coisa, o noivo também. Eu não sei vocês, mas assim, um casamento, ele precisa, se ele tiver uma festa, tem o bolo da noiva, tem os convidados, tem um convite que precisa ser preparado,
Tem as alianças, tem a daminha. Mas tem uma coisa no casamento que eu acho que é muito importante. Eu não sei se vocês concordam comigo. É o vestido da noiva. Eu acho que de tudo que a noiva precisa preparar, eu imagino que o vestido... E eu tenho os meus motivos para achar isso. Vocês sabem, a minha avó era costureira. E ela fazia alta costura. E ela costurou o vestido de todas as filhas, das noras, das irmãs das noras, das daminhas... Costurou meu vestido de daminha. E eu tive a oportunidade um dia, no último vestido de noiva que a minha avó costurou para uma cliente dela, ela já estava com 60 anos, eu acho, ou mais, e eu estava de férias lá em Recife, na casa dela. E ela fez aquele vestido maravilhoso, aquele vestido enorme, todo bordado. A minha avó bordava como ninguém, ela me ensinou ponto cruz, mas ela fazia aquele rebordado em cima das rendas. E eu lembro, quando ela acabou de fazer aquele vestido, ela falou que seria o último que ela iria fazer. Ela não tinha mais idade, ela estava já com problemas de artrite, etc. E aí alguém foi ajudá-la a passar o vestido, e depois que passaram o vestido, jogaram em cima da cama de solteiro lá do quarto da minha tia. Quando ela jogou aquele vestido, a minha avó caiu no sofá, assim, se jogou. Ela estava arrasada, cansada. É muito trabalhoso. A gente não imagina o trabalho que é um vestido de noiva. Eu lembro quando eu fui da essa minha tia casou em 1984. Anos 80, aquela manga, né, bufante, aquele troço enorme, era cheio de enchimento ali. Era todo redondo, enorme. E a minha avó fez esse vestido também. Mas eu guardo na minha memória esse momento em que ela costurou o último vestido de noiva dela para uma cliente. Foi realmente ali, e me trouxe a memória quando eu estava preparando essa palavra aqui. Lembrando disso, né, que o vestido é alguma coisa muito especial da noiva. Mas, como a gente já falou aqui, o Senhor já pagou o preço, não é verdade? E Ele nos santifica, Ele nos purifica, o sangue dEle nos lava. A Gal já deu um monte de spoiler, já deu um monte de ajuda aqui no louvor, falando que o sangue dEle nos lava, que Ele nos dá vestes novas, vestes brancas. Então, isso está garantido já. Ele já nos perdoou, Ele já nos vestiu com essa veste. E o cerne dessa palavra não é o vestido de noiva, é claro, não são as vestes, é alguma coisa ainda mais especial, que é o coração da noiva. Vocês imaginem uma noiva entrando no altar, subindo, entrando no corredor, entrando numa igreja ou num salão, alguma coisa, rumo ao altar, para encontrar com o seu noivo. E essa noiva está maravilhosa, muito bem vestida, com um vestido maravilhoso, lindo, um buquê esplendoroso, uma tiara, véu, tudo, joias. Ela está linda, cabelo penteado, ela está maravilhosa. Mas o coração dela não é do noivo. A gente sabe que existem casamentos que são feitos, não são com intenção de formar uma família, dos dois se unirem em uma só carne porque se amam. A gente sabe que existem essas coisas. Mas, nesse caso aqui, o cerne da palavra, o que o Senhor me incomodou mais, é falar um pouquinho sobre esse coração. O coração dessa noiva. Como é que tem que estar o coração dessa noiva? O que é mais importante para o noivo? Ela está com o vestido mais lindo do mundo, do costureiro mais caro, como lá as princesas, né, da realeza britânica, ou ele quer o coração dela? Ele quer saber como o coração dela é, não é verdade? A gente sabe que a palavra diz que Deus não vê como a gente vê, né? A gente vê o exterior. Hoje a gente vive num tempo, então, que é de muita aparência. É de muita produção, a gente tem filtros para tirar foto, a gente tem muita produção, a gente tem acesso à informação sobre moda, a gente tem acesso a muitas coisas, muita roupa, o fast fashion, mas o que importa é o que Deus... O que ele mesmo quer, ele quer o coração dessa noiva. Ele se importa com isso, ele quer o coração da noiva. O que importa para ele é que o coração da noiva seja dele, o coração da noiva seja do noivo. Ele quer o nosso coração. E a palavra diz o que sobre isso? Como é que a gente ama a Deus? Como a gente pode amar a Deus? A gente ama a Deus obedecendo a sua palavra, não é verdade?
A gente não vive mais sob a lei, a gente vive agora sob a graça. E na graça, ele nos mostra que tem um mandamento grande, maior. Agora, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, a gente pode demonstrar o nosso amor para Deus dizendo que o amamos, mas provamos e vivendo como quem ama, porque quem ama obedece, é assim que Ele quer, né? Ele quer isso, Ele quer que o coração da noiva seja dele, Ele quer que a noiva o ame. A noiva não precisa ser perfeita, né? Nós não somos perfeitos, mas quando Ele olha para a gente, Ele nos vê perfeitos, porque Ele olha e Ele vê o sangue do Filho dEle. Deus vê o sangue vertido, Ele vê e todas as nossas impurezas, todas as nossas mazelas são cobertas pelo sangue de Jesus. Ele já nos deu, né? Já fomos adornados para isso, para esse grande dia, já recebemos vestes novas, como eu havia dito. E para essa noiva chegar linda, nesse grande dia, tem um ajudante especial, que é o Espírito Santo. É Ele quem vai ajudar essa noiva a chegar até o grande dia, com esse coração guardado e protegido. É Ele quem ajuda a noiva a viver isso, a chegar linda, protegida, né? E a maior força que a noiva tem é ela saber que ela é amada pelo noivo. Esse amor do noivo constrange a noiva. E esse amor do noivo é que vai fazê-la saber que não existe mais disputa, ele já escolheu, ela já foi escolhida. Não existe mais, ela não tem mais como perder isso, né? Enquanto a gente vai até o altar, o interessante da noiva é que ela esteja com seus olhos fixos no noivo. Ela pode até se distrair um pouquinho, olhar para o lado. Às vezes, uma amiga está ali, uma família, uma pessoa muito especial, ela dá uma olhada, alguém fala alguma coisa. Mas o ideal é que os olhos dela estejam fixos. E os nossos olhos têm que estar fixos também. Os nossos olhos precisam estar fixos no nosso noivo. Ele já nos escolheu. Nós não somos perfeitas, né? Mas o fato de termos sido escolhidos, porque todos nós que cremos no Senhor, somos a igreja, somos a noiva dele, faz de nós uma noiva linda, bela, uma noiva adornada para o nosso noivo. A gente não pode deixar que o nosso coração ame alguma coisa além do que o nosso noivo. Esse é o ponto, né? A nossa carne, os nossos desejos, a gente, quando se converte, a nossa carne não se converte, não é verdade? Infelizmente. E a gente vai ter que lutar isso até o fim. Até o fim, a gente vai precisar crucificar a nossa carne, porque os desejos do nosso coração, as coisas que nós desejamos, ainda estarão nos atraindo. Os nossos olhos verão e se sentirão atraídas. Não é porque a gente está convertido. É óbvio que, se a gente fortalecer mais o nosso espírito, nós estaremos mais firmes, e o Espírito Santo é conosco para nos ajudar nessa dificuldade. Romanos 8:12 fala o seguinte: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Olha que orientação boa, para a gente poder continuar com o nosso coração limpo. E o nosso coração ainda ser do noivo, a gente precisa seguir isso aí que está em Romanos. Porque por mais que a gente queira amá-lo, por mais que a gente queira obedecê-lo, as tentações virão, as dificuldades virão, né? Até o dia dessas bodas, até o dia desse banquete, tem alguém que não está satisfeito com isso. Tem alguém que vai fazer de tudo. Ele fica assim, olha, ao derredor, nos cercando. Ele quer oferecer alguma coisa para substituir esse amor do Pai, o amor de Jesus no nosso coração. Ele fica o tempo todo querendo que a gente abra mão
das nossas promessas, abra mão de estar eternamente. Não são 1000 anos, não são 5.000 dias, não são 500.000 anos, eternamente na presença do nosso Senhor. E sem lágrimas, sem choro, sem sofrimento. Aqui a gente vive um mundo que a gente vive, nós passamos por aflições, né? O Senhor disse isso, a gente sabe, nós não estamos enganados, mas a gente, com a ajuda do Senhor, a gente tem vencido. E da mesma forma, né? A gente jamais vai conseguir sozinha sem a ajuda do Espírito Santo. É Ele quem vai nos ajudar para esse encontro com o Senhor. É Ele quem vai nos fortalecer. Porque nós éramos alheios às promessas, não é verdade? Nós não somos o povo escolhido. Na verdade, Jesus, ele pensou, ele planejou uma reconciliação. Mas nós somos alheios àquela promessa do povo da descendência de Abraão. Mas Deus nos escolheu e nós um dia nos rendemos a esse amor. E por termos nos rendidos, Ele nos faz filha. E o fato dele nos amar, isso é que faz toda a diferença. A gente jamais vai conseguir sozinho, mas o Espírito Santo vai nos ajudar. É claro que o nosso adversário, como eu disse, ele vai fazer de tudo. Ele vai nos oferecer um banquete de coisas para a gente se distrair. Coisas que nos atraem. O que me atrai não é a mesma coisa que atrai a Gal. Talvez também não seria problema para a gente um caminhão de pó. A gente ia soprar o caminhão de pó, né, Gal? Mas tem pessoas que não podem, não é? Com o álcool também, outras fraquezas, outras coisas. Mas ele está ao derredor, e ele conhece, ele fica sondando, ele fica tentando entender qual é a nossa fraqueza, para nos oferecer justamente no nosso ponto mais sensível, né? E isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ter cuidado com o que ele oferece. Porque quando ele oferece alguma coisa para a gente, aos nossos olhos, não é ruim, não. Pelo contrário. É que são coisas atraentes. E quando ele oferece, ele não diz o resultado daquilo. Ele não diz que o salário do pecado é a morte. Ele não fala isso, o inimigo. Pelo contrário, ele nos oferece e ele deixa claro que a gente precisa muito daquilo, que a nossa carne precisa, que a gente precisa daquilo, que a gente não pode viver. Por que a gente vai abrir mão do que Deus fez, do que a gente pode viver de experimentar, do prazer que isso pode dar por causa de um Deus? Mas é o Deus que fez tudo por nós, por mim, por você. O Deus que se sacrificou, que se entregou, não é verdade? E é um Deus que tem uma promessa para a gente, diferente do inimigo, diferente do que o encardido faz. Ele nos oferece coisas, mas ele omite o resultado disso. Ele oferece coisas maravilhosas para que a gente queira, para que a gente não lembre que o final dessas coisas nos leva à morte, né? Ele oferece coisas muito atraentes. Quando a gente ministra para as crianças, a gente fala, né? Olha a mãozinha o que toca, olha o olhinho que vê, olha a boquinha o que fala. Isso serve para a gente. Serve para a gente ter cuidado, porque Provérbios 4:23 fala o quê? Que de tudo que a gente deve guardar, a gente deve guardar o nosso coração. O nosso coração, porque ele dirige o rumo da nossa vida. A gente precisa guardar o nosso coração. E o coração da noiva precisa estar guardado para ser só do noivo. Mesmo com as investidas, as setas, os ardis de Satanás, tudo que ele apronta. Como eu falei, o salário do pecado é a morte, não é verdade? A gente sabe disso. Mas quem pagou pelo nosso pecado? Jesus. Ele morreu e já pagou o preço pelo nosso pecado. A gente estava morto, mas a gente foi, no nosso espírito, vivificado através do Espírito Santo que veio habitar em nós, porque ele nos deu vida. E se a gente morre, se a gente já morreu e a gente ressuscitou com Jesus, ele promete para nós muita vida, e vida em abundância, totalmente diferente do que o inimigo nos oferece. O que o inimigo nos oferece é caminho de morte. Então, a gente tem que ter cuidado com o nosso coração, tem que guardar o nosso coração. O coração do homem é enganoso, é o que diz a palavra, e vocês devem saber, né? Como a gente pode se enganar
com coisas que a gente, de repente, se atrai, achar que aquilo ali é muito bom para a gente, que a gente precisa muito daquilo. Ele vem oferecer coisas de bandeja para nós, mas o fim disso tudo é morte. Eu não entendo que, quando a gente vive na graça agora, o fato da gente, quando Jesus fala, se um homem, no seu coração, olhar para uma mulher com desejo e de adultério, já pecou. Só o fato de pensar. Eu não acho que isso seja uma situação pior do que a gente vivia antigamente. Pelo contrário, porque ele deixou bem claro. Ele deixou claro como é a nossa natureza. Nós somos assim, o nosso coração é assim. O nosso coração, a nossa carne não se converte. Então, o nosso coração, ele vai desejar coisas. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente olha, com o que a gente deseja, com o que a gente, essa abertura. É óbvio que o sangue nos purifica, sim. A gente aqui, a maioria que está presente aqui tem anos de convertido. Não quer dizer que depois que se converteu ninguém pecou. Não quer dizer que eu me converti e nunca mais pequei. A gente erra, a gente se arrepende, a gente pede perdão ao Senhor, a gente volta para o caminho, volta com as vestes brancas. Mas o problema é que a gente precisa estar atento, porque, às vezes, é mais fácil resistir do que depois a gente se desvencilhar do pecado. Né? A palavra de Deus fala para a gente resistir ao inimigo, resistir ao mal. E é mais fácil a gente resistir antes, porque depois que a gente experimenta, vai ficar mais difícil a gente abrir mão. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tiago 1, 14 e 15... fala o seguinte: a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente deseja, né? O noivo, ele quer o nosso coração, ele quer ser amado, ele nos amou, ele espera que a gente possa ressoar esse amor para ele, ele espera que a gente possa transmitir aquilo que a gente recebeu, a gente aprendeu, ele nos amou primeiro e a gente vai amá-lo em retribuição. O que ele fez por nós, ele quer que a gente seja recompensa do penoso trabalho dele. Não foi fácil se entregar ali por pessoas, por tantos que pecaram. Ele jamais pecou, ele não precisava ter pago um preço tão grande, ter sofrido tanto em nosso lugar. E eu quero ser a recompensa desse sacrifício de Jesus na cruz. Eu quero entender esse amor dele por mim. Eu quero entender que, independente das circunstâncias, eu sou bem-sucedida porque ele me ama e eu o amo. Independente do que aconteça na minha vida, na minha família, independente do que aconteça no meu ministério, circunstâncias, finanças, não importa. O mais importante, nós somos bem-sucedidos quando a gente ama, quando a gente é amado e quando a gente retribui esse amor para Deus. Esse é o maior segredo da nossa vida, porque, como eu falei, existe uma promessa, existe uma eternidade nos esperando, sem sofrimento, sem lágrima, na presença do nosso amado. Às vezes as coisas não saem como imaginamos, não é verdade? Aliás, na maioria das vezes, né? Principalmente se você for uma pessoa que nem eu, que programa tudo nos mínimos detalhes, as coisas não saem. Nem sempre as coisas saem como nós imaginamos, mas a gente tem que entender que nosso esforço vale a pena. O simples fato de sermos amados nos dará condições de amá-lo, né? De retribuir esse amor, porque ele nos amou primeiro. Precisamos saber amar como ele nos ama, profundamente, porque ele nos amou tanto que entregou o único filho dele para morrer em nosso lugar. E rumo a este lugar, né? Estamos chegando lá no dia das bodas, o vestido já está pronto, as vestes, o adorno, os convidados, a noiva já está com o coração é do noivo. E quando a gente chegar lá, a gente vai poder retribuir esse amor para Deus. Ele está nos levando, e enquanto Ele nos leva a esse momento, Ele nos alimenta do amor dEle.
né? Nós somos filha amada do Senhor. Ele sente um amor tão grande, Ele vai alimentando o nosso coração, que nós somos escolhidos, que nós somos profundamente amados, que nós somos a amada dEle, entendeu? Lá em Cantares tem tantas palavras bonitas que a gente pode usar para colocar na nossa vida, né? Para isso nos dar um estímulo, um ânimo de que vale a pena amar esse noivo, porque Ele nos ama muito. A bandeira que Ele coloca sobre nós é o amor, né? A liderança dEle sobre nós é o amor. É isso que Ele quer revelar o amor, e Ele quer que a gente possa transmitir. Vai chegar esse dia, e nesse grande dia, nós vamos todos dizer, como diz em Apocalipse 19:7, é um versículo anterior daquele que eu li. Nesse versículo, a gente vai: alegremo-nos, exultemo-nos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. Amém? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Que a gente possa chegar nesse grande dia, que a gente possa se preparar, que a gente possa guardar o nosso coração, que o nosso coração possa estar protegido e cheio desse amor, para a gente levar para o nosso noivo nesse dia. Que a gente possa estar atento com o que diz a palavra, que quem ama obedece, que a gente precisa resistir às ciladas do inimigo, que vão tentar colocar outras coisas no nosso coração, vão tentar tirar do nosso coração que seja o amor único ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Queria fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a amar, Senhor, como o Senhor nos ama, a entender, a crescer no conhecimento desse amor do Senhor por nós, Senhor. Que a gente possa ser comprometidos, Senhor Deus, com a Tua pureza, com a Tua palavra, Senhor Deus, com tudo, Senhor, que precisamos para que a gente possa chegar até esse grande dia e ceiar contigo, Senhor, na Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos capacita, Senhor. Tira todo espírito religioso e legalista das nossas vidas, Senhor Deus, e que através do Teu Espírito Santo a gente consiga cumprir, Senhor Deus, o plano que o Senhor tem para nós, Senhor, até a consumação, Senhor, disso, da Tua volta, do Teu retorno, onde Tu vai buscar a Tua noiva imaculada, santa, adornada, vestida com vestes brancas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Se tem alguém, Senhor, que está preso em impurezas, Senhor Deus, em situações de pecado, Senhor, ajuda, Senhor Deus, ajuda esse coração a voltar para Ti, Senhor Deus, limpa esse coração, tira desse coração as coisas que entraram ali, Senhor Deus, que permitiu que entrasse, que Satanás oferecesse, que foi provado, Senhor. Ó Deus, liberta-nos, Senhor, de toda artimanha do maligno, Senhor Deus, e faz crescer em nós esse compromisso, Senhor, com a pureza, com a santidade, Senhor Deus, e com esse desejo de Te amar e Te obedecer, Senhor, acima de todas as coisas, Senhor. Toma as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.